Vamos estar recebendo aqui o pastor Elzio. Vai estar aqui finalizando hoje aí um mês abençoado de transformação aí para as nossas vidas por meio desta palavra do Senhor que é poderosa. Deus te abençoe, meu amor. Glória a Deus, Lagoinha. Tem alguém vivo aí ainda? Tem alguém aí que vai dar glória a Deus hoje? Que vai dar aleluia? Que vai falar amém? É isso, queridos. Aonde a presença do Senhor está, aí está também a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te chamou para viver uma realidade de alegria, de vida. E por isso nós estamos aqui. E hoje também, assim como a Patrícia falou, a pastora falou, que a gente vai estar na última mensagem dessa série, o Evangelho Nutella. Quantos aqui foram abençoados por essas palavras que foram ministradas? A gente poder falar do Evangelho que confronta, a gente poder falar, queridos, que a vida não é só sobremesa, o Evangelho não é só doce, mas também tem uma parte amarga, também tem partes ali, queridos, que não são agradáveis aos nossos olhos, nem aos nossos ouvidos, mas que são transformação sobre nós. Glória a Deus, Lagoinha. Diga assim comigo: eu estou no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. Quando esse culto terminar, o meu cálice vai transbordar. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Porque eu creio que hoje é noite de cálice transbordando aqui nessa casa. Está acabando também o mês das férias, julho está acabando. As crianças aí já estão retornando para a escola, o povo está voltando de viagem. Tudo volta à sua extrema normalidade agora nesse mês de agosto. Mas aquilo que o Senhor quis direcionar o nosso coração nesse mês de julho, queridos, é algo para que a gente possa plantar e colher até o fim desse ano. São realidades que vão abençoar a nossa vida, transformar o nosso caráter e fazer a gente viver o melhor de Deus. Mas para viver o melhor de Deus, primeiro nós precisamos abrir os nossos olhos para a verdade, sermos confrontados. Eu queria também aqui falar sobre as características que nós já mencionamos nas 3 últimas mensagens, só para que a gente venha trazer de volta à nossa mente tudo que a gente falou. Então, a primeira característica do Evangelho Nutella foi adoçando a verdade, comprometendo a santidade. Vamos falar junto, queridos? Adoçando a verdade, comprometendo a santidade, prosperidade acima da cruz, inclusividade sem transformação, esquecendo a missão, evitando a perseguição, substituindo a adoração verdadeira, falta de disciplina espiritual, ignorando a justiça social, falta de compromisso com a verdade, esquecendo o juízo, desvalorizando o pecado, aceitando tudo, valorizando a aparência, esquecendo a transformação contínua. Nós vemos que o Evangelho Nutella, ele tem muitas características, tem muitas realidades que são boas, bonitas, bem aparentes, gostosas de se ouvir, realidades que fazem bem, que traz um bem-estar, realidades que não confrontam, e tudo aquilo que nós aprendemos nessas 3 semanas é o que nós não devemos fazer. Porque sobremesa é bom. Quem gosta de sobremesa aqui? Todo mundo? Sobremesa é bom demais, queridos. Uma Nutella vai muito bem aí depois de uma refeição. Ontem eu fiz até um meme, onde eu cheguei num supermercado ali perto de casa, e eles colocam esse potinho ali bem na frente do caixa. Eu acredito que é para quando as nossas crianças verem ele falar: papai, compra Nutella, mamãe, compra Nutella. Queridos, seria bom se a gente tivesse dinheiro para sempre estar comprando sobremesa.
Mas a gente precisa entender que sobremesa é bom, sobremesa faz parte, mas sobremesa não é tudo, e o evangelho não é sobremesa, e o evangelho não é Nutella. O evangelho tem parte doce, mas aquilo que Deus tem para mim, a sua vida, não é somente o doce. Deus tem alimento mais profundo, alimento para nutrir toda a sua vida. Deus tem arroz, Deus tem feijão, Deus tem suco verde, Deus tem legumes, Deus tem verdura, Deus tem muita coisa, queridos, para que a gente possa estar fortalecido. Eu já comentei aqui que a minha mãe, ela me obrigava a comer coisas que eu não queria comer. Comer jiló, queridos. Minha mãe fazia jiló e falava: você vai comer. E se eu não comesse, descia goela abaixo. A minha mãe me fazia comer verdura, minha mãe fazia comer legume, e eu não queria comer. Aquilo não era gostoso, muito menos atraente aos olhos, aquela comida, queridos, mas eu precisei comer ela. Aquilo que eu sofri antes, hoje eu não sofro mais, porque hoje eu vivo um resultado de saúde, de toda a alimentação que eu tive no meu crescimento, na minha formação, queridos. Então a palavra de Deus é da mesma forma. Talvez não é agradável aos seus olhos, nem ao seu paladar, mas é necessário para que você cresça, para que você possa viver uma realidade de saúde com Deus. Quantos querem ter saúde espiritual aqui, Lagoinha? Quantos querem começar e terminar? Ei, Deus fez sua vida para começar, para terminar. Deus quer que você chegue até o fim. Até o fim Deus quer que a gente chegue. E para isso a gente vai ter que estar forte. Diga para alguém aí: seja forte. Diga para alguém aí: você precisa ouvir a verdade. E hoje nós vamos falar sobre essa realidade do evangelho de Cristo, e não de um evangelho Nutella. Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre quando a verdade incomoda. Quando a verdade incomoda. Tudo que nós ouvimos nessas 3 semanas foi justamente para nos incomodar, para nos confrontar. Incomode alguém que está do seu lado aí, Lagoinha, com carinho, com amor. Dá uma chacoalhadinha nesse crente aí, diga: olha, Deus nessa noite quer incomodar você. Deus nessa noite quer que você seja incomodado. Fique incomodado, saia daqui incomodado, porque a verdade, ela incomoda. E nós estamos aqui, queridos, para sermos incomodados, confrontados, para que a gente possa incomodar todo o mal lá fora, e possamos fazer novas todas as coisas por meio da nossa vida. A gente vai ler o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler do versículo 1. Agora nós vamos ler até o 18. Nós vamos um pouco mais profundo naquilo que nós já lemos aqui na igreja. Nós não podemos viver um evangelho que é somente doce. Deus não nos colocou aqui, Deus não nos chamou para viver um evangelho para evangélicos. O evangelho, ele tem que passar essa barreira dos evangélicos. Jesus não falou para pregarmos para evangélicos somente, sim para todas as nações. Nós precisamos acessar através da palavra de Deus o conhecimento, a força, para que a gente venha romper para fora da igreja, para que a gente venha fazer mais para Deus, acelerarmos a vinda do Senhor, amarmos a vinda do Senhor. E Jesus está voltando, tá, igreja? Só está faltando a igreja se levantar e ir aos confins da terra e pregar o evangelho a toda criatura. E essa palavra que eu quero ouvir, essa palavra que eu quero viver, e essa palavra que nós vamos ler aqui no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas
próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Diga, misericórdia, Jesus. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Dá um glória a Deus aí, Lagoinha. Todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Misericórdia, diga assim comigo, misericórdia. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Diga amém, aplauda o nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a gente poder ouvir a palavra da verdade. Como é bom a gente ouvir a verdade que incomoda. O Senhor te chamou para viver uma verdade, e também Ele quer te ensinar a viver sob o incômodo, te ensinar a ser incomodado, porque a verdade ela vai incomodar, a verdade ela vai confrontar você, a verdade ela vai exigir da sua vida transformação contínua. E nós estamos vendo um texto aonde o apóstolo Paulo fala com um discípulo chamado Timóteo. O apóstolo Paulo, queridos, é uma pessoa que foi considerado como o maior dos apóstolos, mas ele se considerava o menor de todos eles. Paulo, ele aprendeu com o próprio Senhor o que é negar a si mesmo, o que é viver pela causa do Evangelho, o que é abrir mão de coisas materiais, suportar adversidades, suportar enfermidades, suportar aflições, e mesmo assim perseverar, continuar até o fim, pregar a palavra e poder dizer para um discípulo: olha filho, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas o mais importante eu guardei foi a fé, queridos. E é essa palavra da verdade que vai fazer a gente continuar. Nós não podemos viver um evangelho doce, um evangelho de sobremesa, um evangelho que não incomoda, um evangelho que não fala sobre a verdade, e quando fala apenas uma parte, queridos, isso não vai sustentar você para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. É muito fácil dar glória a Deus quando o vento está ao seu favor, mas eu quero ver uma igreja que dê glória a Deus quando tudo estiver dando errado, quando você estiver, queridos, aprisionado como esse apóstolo
estava, quando você estiver padecendo por necessidades, é essa igreja que Jesus quer ver, porque um dia todo o seu sofrimento, todas as adversidades, tudo aquilo que você passou será recompensado, não na terra, mas no céu. Queridos, há uma recompensa para a igreja de Cristo, a sua recompensa é certa. Talvez aquilo que você faz aqui, ninguém vê, ninguém acredita, ninguém dá um elogio, mas no céu, queridos, a sua coroa é garantida, no céu a sua recompensa é garantida. Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas para isso, permaneça na verdade, Lagoinha, permaneça na verdade, igreja. Não fique apenas com doce, não fique apenas com a sobremesa, fique com tudo da palavra de Deus. Fique com tudo da palavra de Deus, se alimente completamente, porque Deus quer falar conosco de maneira completa. 67 anos após o nascimento de Cristo, em uma cela fria de Roma, o apóstolo Paulo, ele tinha 62 anos, e ele se entregou uma última vez ao ato sagrado de escrever, sabe quantos livros? 13 livros. Paulo foi para a prisão, mas foi para a prisão por um propósito. Se Paulo não tivesse sido preso, hoje nós não teríamos as cartas do Paulo que foram escritas às igrejas. Nós não teríamos acesso hoje a esse lindo conteúdo que transforma a nossa vida, que molda o nosso caráter, que doutrina a igreja do Senhor. Queridos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele escreveu 13 cartas para as igrejas, testemunhando seu fervoroso espírito de escritor, pastor, apóstolo e pregador. Agora, à beira da fronteira da eternidade, ele compõe a sua última carta ao amado filho na fé, Timóteo. Essa carta que nós acabamos de ler foram os últimos escritos do apóstolo Paulo. Uma pessoa assim como nós, pecadora, que desagradava a Deus, que talvez perseguia as coisas de Deus. Ele teve um encontro e foi transformado e foi trago de volta, e teve uma oportunidade de recomeçar, de ser desconstruído em todas as áreas da vida dele, para poder viver essa nova realidade. O apóstolo Paulo, queridos, desde criança, ele aprendeu sobre o Antigo Testamento, diante de um dos maiores mestres da época, chamado Gamaliel. Paulo foi um filho privilegiado. Ele estudou ao invés de trabalhar. Uma criança naquela época que não tinha condições, que a família não tinha riquezas, eles tinham que aprender o ofício de seus pais, trabalhar naquilo que os seus pais trabalhavam. Jesus, ele foi um carpinteiro porque seu pai era carpinteiro. Ele não tinha dinheiro para estar pagando por altos estudos, para ser instruído no sinédrio, para ter um mestre ali que iria acompanhá-lo em toda a sua formação de conhecimento de história. Paulo teve essa oportunidade. A Bíblia diz que Paulo, ele se destacava entre todos aqueles da sua idade. Paulo era um judeu puro sangue, da tribo de Benjamim. A Bíblia diz, queridos, que ele era pela lei fariseu. Paulo, por toda a sua cultura, por todo o seu conhecimento, por todo o seu aprendizado na lei, ele aprendeu, queridos, a aplicar a lei conforme estava escrita. Você já viu na Bíblia que diz que a letra ela mata? É porque no Antigo Testamento, queridos, a justiça ela era feita na terra mesmo. Descumpriu a lei, pagava aqui na terra. E Paulo, ele era zeloso pela lei. Paulo era uma pessoa que cumpria a lei e fazia o que fosse necessário para que a lei fosse cumprida. Então Paulo, ele virou, queridos, em toda essa formação intelectual, em todo esse conhecimento que ele adquiriu, sendo zeloso pela lei, judeu puro sangue, de uma tribo de Benjamim, sendo fariseu, doutor da lei, um mestre da lei. Ele se tornou o maior perseguidor da igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse homem que foi formado religiosamente, teologicamente, ele aspirava ameaças contra a igreja do Senhor Jesus. Ele não só aspirava ameaças,
ele perseguia a igreja de Jesus. Ele não só perseguia a igreja de Jesus, ele exterminava a igreja de Jesus. Um assassino, uma pessoa que estava disposta a fazer tudo para que a lei fosse cumprida. Aí quando nós chegamos no capítulo de número 9, ele estava indo para Damasco para cumprir o seu ofício, perseguir os cristãos de lá, poder fazer com que a lei fosse cumprida, levar às prisões, exterminar, assim como foi feito com o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, onde ele consentiu na morte, estava presente, repartiu as vestes. Ele estava agora indo para Damasco, e nessa estrada ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E é tão interessante que nesse encontro Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar entre os aguilhões. Queridos, aguilhão é um instrumento para amansar touro bravo. Paulo, ele era considerado, Saulo de Tarso, ele era considerado como uma fera selvagem, que aspirava ameaças. Queridos, ele respirava a morte. Ele respirava fazer o mal para os cristãos. Ele respirava fazer o mal para as pessoas que pregavam o evangelho da verdade. Ele era essa pessoa. E quando ele cai por terra ali, diante da glória do Senhor, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Queridos, aquele que nos persegue não tem o conhecimento que não está perseguindo a gente, sim perseguindo aquele que nos escolheu, e sim perseguindo o dono da igreja. Queridos, aquele que persegue você, não temas, não está perseguindo você, está perseguindo aquele que te escolheu. Ei, aquele que está perseguindo a igreja não está perseguindo ela, está perseguindo o dono dela. Ei, você tem um Deus que cuida e zela por você. Você tem um Deus que luta as tuas lutas, que é um advogado e te defende. Não temas com comentários, não temas com incômodos que vierem contra a sua vida, confrontos que vierem contra a sua vida, porque o Senhor, Ele cuida da sua igreja. Jesus, Ele cuida da sua igreja. Jesus falou: Saulo, você me persegue, está perseguindo a igreja, está me perseguindo. E a partir daquele momento, queridos, a vida deste homem nunca mais foi a mesma. Agora não é mais Saulo, e sim Paulo, o maior dos apóstolos. Considerava-se o menor, escritor, pastor, teólogo, missionário, servo. Este homem, queridos, entregou completamente a sua vida para cumprir em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a primeira coisa que ele precisou fazer foi ser desconstruído de tudo aquilo que ele havia aprendido. E ser desconstruído não é fácil, dói. Sabe o que ele precisou fazer? Ele foi para a Arábia, onde ficou por 3 anos na Arábia, no deserto. E ele teve ali, queridos, um discipulado com o próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinou para ele todas as coisas concernentes ao reino de Deus, ao evangelho. Um seminário intensivo, queridos, com o dono da palavra. Não foram homens que ensinaram a palavra para ele, não foram reis, não foram mestres, não foram teólogos, fariseus, doutores da lei. Quem ensinou a Paulo o evangelho e a verdade que incomoda, queridos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesses 3 anos, creio que ele revisou todo o Antigo Testamento e encontrou Jesus em todo o Antigo Testamento. Jesus está em toda a sua palavra. A palavra é Ele. Foi Ele que inspirou, foi Ele que declarou, foi Ele que a fez. E nós precisamos viver isso. E por isso que Paulo, ele fala para Timóteo: conjuro-te. Ele começa o texto no capítulo de número 4 da segunda carta: conjuro-te. Esse verbo está no grego de amartiromai, que significa, queridos, um juramento, uma obrigação. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, você é obrigado a viver a verdade.
Você é obrigado a viver a verdade, você é obrigado a ser uma pessoa que vai pregar a palavra. Pregues a palavra, Timóteo, viva a palavra. Não se preocupe quando vierem falar contra você, não se preocupe se não está agradando, não se preocupe se você não vai ser aplaudido, não se preocupe se você não vai ter ali algum tipo de recompensa na terra, mas pregue a palavra. Queridos, nós temos um compromisso, nós temos um juramento. É muito mais, queridos, do que a gente falar algo e não fazer. Nós temos um dever. Jesus nos chamou para um dever, Jesus nos chamou para uma missão, porque Ele também vai cumprir com a sua palavra. Jesus é justo, Jesus é justiça, e nós estaremos diante de Deus naquele grande dia. Eu, você, todos, queridos, estaremos diante de Deus naquele grande dia, naquele tribunal. A palavra de Deus é fiel, Ele é um justo juiz. E Paulo está falando ali para Timóteo: o meu tempo já está findando, eu já estou chegando lá, e eu sei que o justo juiz, Ele vai me coroar. Amados irmãos, precisamos saber que há um tribunal, precisamos saber que há uma realidade eterna, que você não foi chamado, queridos, para viver só aqui na terra, você foi chamado para viver eternamente uma vida no céu. Jesus preparou morada para mim, para você, há uma cidade nos esperando, há algo tão extraordinário nos esperando, aquilo que os ouvidos não viram, que os olhos não viram, e nós muitas das vezes ficamos somente olhando para a terra, olhando para aquilo que acontece na terra. Queremos viver bem nessa terra, e Jesus falou: filho, filha, no mundo vocês vão ter aflições. Entenda que em meio às aflições, a gente consegue ser feliz, a gente consegue viver bem, a gente consegue, queridos, colher do fruto dessa terra. Então não se preocupe quanto a isso, viva a palavra de Deus, não fuja dela, não fuja do confronto. E a primeira coisa, queridos, que acontece é que as pessoas estão insatisfeitas com a doutrina. A insatisfação doutrinária, queridos, é uma das características desse evangelho Nutella, desse tempo em que nós estamos vivendo. Esses últimos tempos que Paulo anunciou a Timóteo, as pessoas não iriam tolerar mais a sã doutrina. Em vez disso, elas iam procurar mestres que lhes digam o que querem ouvir, de acordo com seus próprios desejos. Sabe o que é isso, queridos? É você querer fazer alguma coisa e você pedir o conselho para o seu pastor, e ele olhar para a palavra e falar: filho, não faz isso, filha, não faz isso. Aí você sai do conselho desse pastor e vai procurar outro pastor e fala: pastor, o que você acha disso? Aí ele fala a mesma coisa que o primeiro falou. Aí você vai a um terceiro pastor e fala: pastor, o que você acha disso? Aí ele fala: olha, eu já penso diferente. Ou seja, queridos, nós estamos procurando coisas para que possam confirmar a intenção do nosso coração, da nossa carnalidade, daquilo que nós queremos fazer. Nós estamos procurando a resposta para a nossa pergunta, e isso é o que Paulo falou. Pessoas iriam viver como comichão nos ouvidos, não iam se preocupar mais com a doutrina, iriam fazer as suas próprias doutrinas. Insatisfação doutrinária, queremos viver a nossa própria realidade da nossa mesma forma, e não queremos ouvir a verdade que está na palavra de Deus. Queridos, você tem um Espírito Santo dentro de você, aquele que vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Você é livre, você é sacerdote, você é templo do Espírito Santo, irmãos. Então abra apenas o seu coração, que o Senhor, Ele tem resposta para você. Ainda que não te agrade, sabe por quê? Porque às vezes aquilo que é pecado para mim não é pecado para você, e às vezes aquilo que é pecado para você não é pecado para o teu próximo. Cada um de nós temos uma limitação, uma fraqueza, e aquele que nos chamou também conhece o nosso coração. Assim como Paulo tinha um espinho na carne, você também tem, e Deus sabe como tratar essa doença. Somente Deus sabe como tratar essa doença. A resposta para a sua pergunta
não está no pastor, não está no líder, não está no teólogo, não. Está em Deus, está na palavra de Deus, está na verdade que incomoda, queridos. Não seja uma pessoa insatisfeita com a doutrina, porque é o que muitos fazem. Vivemos em um tempo, queridos, em que qualquer coisa é motivo para abandonar a fé, sair da igreja. Imagina o apóstolo Paulo ouvindo os questionamentos da igreja de hoje, queridos. Imagine o apóstolo Paulo ouvindo esses questionamentos. A pessoa está insatisfeita porque a parede é preta e ela não volta mais para a igreja por causa da cor da parede. A pessoa está insatisfeita porque o banco não tem uma almofada e ela não volta mais para a igreja. A pessoa, ela está insatisfeita porque ela esperou receber um elogio, ela esperou receber um bem-vindo na entrada e às vezes isso não aconteceu, e a pessoa está insatisfeita e ela não volta mais. Está insatisfeita porque está frio, mas antes estava insatisfeita porque estava calor. Está insatisfeita porque não tem uma vaga de estacionamento. Ou fica insatisfeita porque a igreja vai mudar e vai precisar atravessar uma rua. Hoje nós temos tantos questionamentos, tantas coisas, queridos, de coisas tão pequenas. Imagine o apóstolo Paulo ouvindo isso em uma cela fria, num calabouço romano, perto da morte. A última carta que ele escreveu, queridos, ele estava perto da morte. Ele estava esperando chegar ali um guarda pretoriano, ali para levá-lo ao patíbulo, aonde a sua cabeça seria cortada, decapitada. Os problemas que aconteciam lá são os problemas que acontecem hoje. Mas nós precisamos dar valor, queridos, às coisas que realmente precisam de valor. Nós precisamos dar atenção em coisas mais importantes e esquecer coisinhas que vão fazer a gente ser uma pessoa que está insatisfeita, uma pessoa que reclama do que está faltando, mas não agradece por aquilo que tem à mesa. Queridos, Jesus chamou uma igreja para ser satisfeita com a palavra dele, com a doutrina. Então seja uma pessoa satisfeita. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, levado para Roma em um navio que naufragou, uma víbora peçonhenta picou a sua mão, chegou algemado em Roma. E tudo isso, queridos, aconteceu para que ele contribuísse para o avanço do evangelho. Queridos, nós não temos motivos para reclamar, você não tem motivo para questionar, você não tem motivo para ser insatisfeito, porque se essa verdade chegou à tua vida, é porque pessoas derramaram sangue por ela. Queridos, se nós torcermos a Bíblia, o que a gente vai encontrar é sangue. É sangue que vai escorrer, não é Nutella, não é chocolate, não é sobremesa. O que vai escorrer dessas páginas são sangue de pessoas que começaram e terminaram. Queridos, e a única coisa que pode fazer uma pessoa se entregar pelo amor ao evangelho, à verdade, dar a sua própria vida, é o amor de Deus. É o verdadeiramente nascer de novo. Jesus te chamou para isso, queridos. Os nossos irmãos foram lançados em arenas, como no Coliseu Romano, entregue aos leões. Irmãos que foram empalados vivos no incêndio de Roma e viraram tochas humanas ali em Roma. Irmãos que tiveram ali a sua cabeça cortada, que tiveram ali, foram esquartejados, que foram enforcados, crucificados de cabeça para baixo, morreram de tantas formas brutais. E até hoje acontece isso, queridos. O que faz uma pessoa ser perseguida, uma pessoa ser confrontada, uma pessoa ser incomodada e ela não abandonar a sua fé, queridos. Eu quero viver isso, eu quero viver a verdade do evangelho, queridos. É tudo ou nada. Nós vivemos numa geração onde é tudo ou nada, e o tudo é a palavra de Deus, o tudo é viver a verdade da Bíblia, o tudo, queridos, é que nós temos oportunidade de ir muito além. Se nós estamos satisfeitos, certamente nós romperemos muito.
nós avançaremos muito, queridos. O alvo de Deus não é a sua satisfação, o alvo de Deus é a sua salvação. Deus não enviou seu Filho para nos satisfazer, e sim para nos salvar. A prioridade dele, queridos, não é te agradar aqui nessa terra. A prioridade dele é te levar salvo para o céu. Aleluia! Deus quer te levar salvo para o céu. Não é sobre ser agradado, queridos, é sobre ser salvos. E muitas pessoas estão insatisfeitas doutrinariamente porque houve um desvio da verdade. Olha o que Paulo falou a Timóteo, que muitos iriam abandonar a verdade e dar ouvidos a fábulas e mitos, desviando-se do caminho correto, saindo daquilo que é correto, queridos. Nós não podemos deixar com que a verdade ela seja colocada de lado na nossa vida e a gente se entregar a conto de fadas, a fábulas, a tantas coisas que são tão lindas, são histórias tão lindas, mas não é a nossa história, queridos. A sua história, Deus te chamou para viver uma história de superação, uma história de entrega, uma história de renúncia. Deus te chamou para viver uma realidade que não é dessa terra e sim do céu. A gente só consegue, queridos, viver essas grandes coisas se a gente tirar a nossa ótica da terra e colocar a nossa ótica no céu. Olhar para o céu. Paulo estava nessa terra, mas ele falou assim: eu conheci um homem que ele foi ao terceiro céu. Queridos, Paulo vivia nessa terra, mas a sua visão já estava no céu. Ei, não olhe para as coisas da terra, olhe para as coisas eternas. Olhe para aquilo que Deus tem para você eternamente. Viva a sua vida na terra, mas olhe para o céu. Não deixe de olhar para o céu, que a sua visão sempre seja o céu, a salvação. Porque Deus, Ele tem essa visão para você. Quer saber um pouquinho como é o céu? A palavra da verdade está lá em Apocalipse. Deus fala para nós como será o céu na ótica de João. Mas a Bíblia diz que são coisas que os olhos não viram ou ouvidos não ouviram. João, na carta do Apocalipse, faz um comparativo daquilo que ele viu no céu com coisas dessa terra. Mas nós sabemos, queridos, que aquilo que ele viu e comparou com algo da terra, queridos, é algo muito superior, é algo muito maior, é inacreditável o que Deus vai fazer. Então, olhe para o céu. Está sendo perseguido? Olhe para o céu. Estevão estava sendo apedrejado, quase morrendo, mas ele estava olhando, sabe para onde? Para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus ao lado do Pai, queridos, e ele não sentiu nada, porque ele já estava no céu. Não podemos, queridos, ter medo de ofender pessoas. Nós precisamos ter medo de ofender a Deus. As pessoas hoje têm mais temor em ofender o homem do que ofender a Deus. A gente se desvia da verdade porque a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar de nós se nós falarmos a verdade para ela. Queridos, o que adianta você não ofender alguém nessa terra, mas você está ofendendo a Deus através das suas ações, atitudes, omissão, palavra? Se preocupe mais em não ofender a Deus do que ofender pessoas, porque nós não ofendemos com a nossa palavra, nós não ofendemos com a nossa visão, nós ofendemos, confrontamos, queridos, é com a verdade, é com a palavra da verdade, porque sabemos que essa ofensa vai gerar salvação, vai gerar quebrantamento, arrependimento. Não somos nós que fazemos a obra, é Ele. Não se preocupe, amados. As fantasias podem até agradar o seu coração, mas somente a verdade vai transformar ele. Ela pode agradar, viver uma vida de fantasia todo dia, Nutella de manhã, Nutella de tarde, Nutella de noite, somente sobremesa. Querido, sobremesa não vai levar ninguém para uma vida saudável. Ela é um upgrade.
Ninguém vive de sobremesa, ninguém vive de fantasia, ninguém vive de Nutella, não, queridos. Nós vivemos uma realidade que está na palavra de Deus, e só essa realidade que vai libertar você, transformar o seu coração, te preparar para uma eternidade. O que vale nascer nessa terra, viver 90, 100 anos, 120 anos, que seja, e perder uma eternidade que está nos aguardando. Essa semana eu enterrei um amigo. Treinamos juntos, uma pessoa que sempre estava sorrindo. E a gente fica muito triste quando essa hora chega, mas nós nos alegramos quando sabemos qual é o destino dessa vida e dessa alma. Quando a gente sabe que a pessoa era crente, quando a gente sabe que a pessoa era servo, quando a gente sabe que a pessoa estava sendo preparada, queridos. Ele estava doente, ele estava com câncer, mas ele não falava para ninguém. Ele falava que estava curado, queridos, e Deus o levou. E ele está melhor do que nós. Ele já está diante do Pai, assim como eu vou estar um dia, assim como você vai estar um dia. Essa realidade não tem como fugir dela. E será, queridos, que nós estamos alegrando o coração do Senhor? Será que nós estamos na verdade ou estamos nos desviando dela? O apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, meu tempo está chegando. Eu já estou ouvindo, estou conjecturando, tá, queridos? Mas ele já estava ouvindo ali os passos do seu executor. Ele estava com frio. Ele não tinha ninguém do lado dele. Você viu o que ele falou aqui? Que Demas o abandonou, amando o presente século. Um discípulo que andava com ele voltou para o mundão. Saiu da presença de Deus, o abandonou. Cada um foi para o seu lado. Apenas Lucas estava do lado dele ali, queridos, no momento da prisão. Ele fala que na sua primeira defesa a Roma, no julgamento dos homens, nenhum crente, nenhum amigo, nenhum discípulo assistiu ele. Ninguém estava com ele quando ele recebeu a sentença de morte do Império Romano. Ninguém. Esse que fez tanto por nós, no final da sua vida ele não tinha nada. O que ele tinha era doença, o que ele tinha era frio, pedindo para que levassem uma capa para ele, porque estava frio, o inverno estava chegando e ele precisava dessa capa. Ele precisava de pergaminhos para poder escrever mais e falar mais para nós, porque as folhas haviam se acabado. E ele, queridos, vivendo toda essa realidade terrível, ele está falando para Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora a coroa, aquele que vai me coroar, a coroa já está me aguardando. A coroa já está me aguardando, e não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Querido, sabe o que aconteceu com Paulo? Ele foi ali diante de Roma, se deitou sobre um patíbulo, a sua cabeça foi cortada, decapitada, a sua cabeça caiu no chão, mas a sua cabeça, ela foi coroada no céu. No mesmo instante que a cabeça do apóstolo cai, ela é coroada no céu. Queridos, aquilo que você deixa na terra é recompensa no céu. Não se preocupe de entregar, não se preocupe de abrir mão, não se preocupe de cumprir a verdade, porque tudo isso, queridos, é uma realidade no céu. A cabeça no chão, glória no céu. Do que adianta você ser aplaudido na terra e não ser reconhecido no céu? Do que adianta você ser reconhecido na terra e no céu não vão te conhecer? Nós precisamos viver a verdade. Primeiro Coríntios 6:10 diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira.
Jesus não nos chamou para viver uma mentira. Jesus não chamou a gente para nos enganarmos a nós mesmos, não. Jesus nos chamou para a verdade, e a verdade incomoda. Fala para alguém aí, crente: a verdade incomoda, meu irmão, mas é a melhor parte. A verdade incomoda, meu irmão, mas é a melhor escolha. Você não tem outra opção. Se você quer morar no céu, vai precisar viver a verdade, vai precisar se converter à verdade, vai precisar falar a verdade. E nós temos um encargo de manter a sã doutrina. Queridos, você está encarregado de viver a sã doutrina. Você está encarregado de viver a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: Timóteo é exortado a manter-se firme na fé, pregar a palavra, corrigir, repreender e encorajar, queridos, com paciência e instrução. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Não espere por aplausos, não espere por reconhecimento, nada disso. Aquilo que você faz é por algo maior, é por uma vida que não tem comparação a essa vida que você está. Estamos encarregados, queridos, é uma missão. Quando você está encarregado é porque você está levando algo que não é seu para algum lugar. E o que você leva não é seu, é a palavra de Deus. Ou seja, se eu estou encarregado de manter a sã doutrina, eu preciso pegar essa verdade que eu aprendi no culto de domingo. Eu preciso pegar essa verdade que eu aprendi no meu devocional, assim quando eu acordei, a verdade que eu ouvi, a verdade que eu li, e transportar essa verdade para a tua casa, para o teu trabalho, para onde você estiver. Quando o próximo tiver caído no chão, ei, queridos, você está encarregado de manter essa sã doutrina. Você foi chamado para falar a verdade. Enquanto falamos, o inferno se cala. E se calamos, se você se calar, o inferno vai falar, queridos. Hoje nós vivemos uma realidade de confronto. Hoje as pessoas blasfemam o nome do Senhor Jesus. As pessoas escarneiam e acham que não vão estar diante de um juiz. Você viu o que aconteceu na França? Escarnando do nosso Senhor, escarnando da nossa fé. Queridos, Deus está vendo todas as coisas. A justiça nessa terra talvez ela não seja cumprida, mas ninguém vai escapar da justiça de Deus. A cidade de luz, ela ficou no escuro por um dia, mas queridos, lá na eternidade é uma escuridão eterna para aqueles que não creem na verdade. É uma escuridão eterna para aqueles que zombaram da verdade. É uma escuridão eterna para aqueles que não se converteram à verdade. Não tem comparação um dia sem luz na terra do que uma eternidade sem luz na eternidade. Nós precisamos, queridos, manter a sã doutrina. E hoje isso não é pregado mais. Eu vou dar um exemplo aqui, queridos: aborto. Hoje não é falado mais sobre aborto. As pessoas não falam mais sobre aborto, não é pregado mais sobre aborto. Queridos, o aborto é um assassinato. Se nós não pregarmos sobre a sã doutrina, se nós não pregarmos sobre o aborto, se nós não falarmos que isso, queridos, é um assassinato, pode rasgar essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, que Paulo escreveu para nós. Não valeu a pena nada o que ele escreveu, se nós não falarmos a verdade, não pregarmos a verdade. Aí a discussão é de quando a vida começa. E a vida começa na verdade, Lagoinha. A vida começa na palavra de Deus. Olha o que diz em Salmo, capítulo de número 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Viu o que, Lagoinha? Viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, o embrião. E Jeremias vai mais profundo ainda, no capítulo 1, versículo 5, dizendo: antes de eu ser formado no ventre da mãe, Deus, Ele já havia nos escolhido.
E antes de você nascer, Ele já havia te separado para ser um profeta, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nada pode nos dar o direito de tirar a vida. Quem dá a vida é Deus, queridos. A vida é dele, volta para Ele. E nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos calar, nós não podemos ser omissos, porque nós somos chamados para pregar uma sã doutrina, que é outra: o negue-se a si mesmo. Você não ouve mais falando disso. Lucas capítulo 29, versículo 23 diz: disse ele a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ei, Jesus, a palavra, a verdade falou: filho, filha, todos os dias negue-se a si mesmo. Você não é essa pessoa brava não, viu? Você não é essa pessoa irada não. Você não é essa pessoa que não consegue se controlar não, querido. Jesus fez nova todas as coisas. Negue-se a si mesmo. Você não está aqui para cumprir a sua vontade, sim a vontade do Pai. Tem gente que abre a boca e fala: eu sou assim e eu não mudo. Eu fui criado assim e vai continuar, queridos. Se você não mudar, se você não for transformado, também você não vai entrar no céu, também você não vai ser recebido por Ele. Então, queridos, negue-se a si mesmo todos os dias. E a gente só consegue negar a si mesmo se a gente ter o amor de Deus. Na Bíblia vai falar sobre pelo menos 3 tipos de amor. Vai falar sobre o amor eros, que é esse amor carnal, esse amor muitas das vezes erótico. A Bíblia vai falar sobre o amor filos, que é o amor que nós temos cotidianamente. Você ama o seu cachorrinho, você fala que ama, não fala? Você fala: eu amo o meu cachorro. Mas você fala: eu amo o meu esposo. Você fala: eu amo a minha esposa. Você fala: eu amo o meu filho. Você fala a mesma palavra para muitas situações. O filos é isso, é um amor, queridos, natural. É um amor que todos nós temos por coisas, por pessoas. E Jesus, Ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Ele falou: filos. Pedro, tu me amas? Filos, o amor da terra, esse amor natural. O Senhor sabe que eu te amo, mas Jesus queria mostrar para ele um amor sobrenatural, que é o amor ágape, que é o amor que precisa ser construído no nosso coração, que é o fruto do Espírito em nós. Um amor, queridos, que vai fazer você negar a si mesmo, tomar sua cruz, servir a Jesus, viver uma nova realidade, amar pessoas, amar os teus inimigos, amar quem te fala mal de você, amar todo mundo. Por isso que Jesus fala que a gente precisa ir além, é fazer aquilo que o mundo não faz. E você só vai conseguir fazer isso se o amor ágape estiver dentro do seu coração. O amor de Deus que Ele compartilhou comigo, que Ele compartilhou com você, é o amor que tem que exceder todo entendimento, exceder o teu entendimento, exceder o teu coração, exceder os teus pensamentos, para que você negue-se a si mesmo. Porque tem uma porta estreita, queridos. Ninguém prega mais sobre porta estreita. Mateus 7,13 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos são as pessoas que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Queridos, a porta continua estreita. A porta da igreja pode alargar. Eu vejo Lagoinha Valparaíso crescendo a cada ano. Enquanto nós estiver, querido, fôlego de vida, enquanto Jesus não voltar, a igreja do Senhor vai só crescer. A Lagoinha de hoje não é a Lagoinha lá de 2019 aqui em Valparaíso. E eu creio que 2030 será outra Lagoinha, queridos. Enquanto Jesus não voltar, as portas vão crescer, as portas vão se abrir, mais vidas vão ser alcançadas, mas a porta do céu, ela vai permanecer estreita sempre. Essa não alarga, essa é estreita, essa é pequena, e são poucos aqueles que vão entrar nela. Eu quero entrar nela, Lagoinha. Tem alguém aqui que quer entrar por essa porta? Tem alguém aqui que quer passar por essa porta? Então viva a verdade, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa feliz, convicta na sua fé, porque Jesus voltará. A gente está esquecendo, Lagoinha, que Jesus vai voltar. Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Ah, pastor, mas minha bisavó falava que Jesus ia voltar.
Meu filho, se a tua bisavó falava isso, então ele está mais perto do que longe, tá? Jesus, ele está mais perto do que longe para voltar. Queridos, essa é uma realidade que teologia, ensino, pastor, igreja, ninguém pode mudar isso. Jesus voltará e ninguém sabe o dia nem a hora. Vai ser como um ladrão da noite e eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero ser entre aqueles que vão ser pego de surpresa, irmãos. Eu quero morar no céu. E para morar no céu eu preciso ser sóbrio. Diga para o teu irmão aí, seja sóbrio. Seja sóbrio em tudo. Nós precisamos ser sóbrio, queridos. Paulo encoraja Timóteo dizendo a ser sóbrio em todas as circunstâncias, refletindo um espírito de vigilância e moderação. Estar sóbrio é estar alerta, é ser vigilante. É um convite a um constante estado de alerta. Querido, se a pessoa tomar uma taça de vinho, ela não pode dirigir, porque se ela for pega no bafômetro, ela vai ser presa. E sabe por que ela vai ser presa? Porque é comprovado cientificamente que o álcool mesmo sendo em pouca quantidade, ele altera o nosso senso comum, nosso reflexo. A gente fica com um reflexo menor, a gente não consegue corresponder, agir da mesma forma se nós estivermos sóbrios. Ou seja, mesmo em pequena quantidade, isso, queridos, faz a gente ficar menos alerta. Você perde o seu reflexo de alguma forma. E o que o Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja sóbrio em tudo, esteja alerta em tudo. Jesus está voltando, está muito próximo. Prega a palavra, faz a obra de um evangelista. Ele está dizendo para Timóteo, encorajando ele, para que ele possa ser uma pessoa em tudo realizada, queridos. Em tudo está alerta, combater tudo que vier contra ele. Nós precisamos estar alertas, Lagoinha. Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo te tragar, querendo tragar sua família. Ele só quer uma brecha para entrar e agir, e ele é especialista em destruição. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás, queridos, não brinca em serviço. Ele só quer que nós percamos a vigilância, ele só quer que a gente esteja distraído. E Paulo fala para Timóteo: você não, meu filho, fique sóbrio, fique alerta, leia a palavra, jejue, ore. E quando você fechar os seus olhos, saiba que há um Deus que olha por você. Quando você fechar os seus olhos, sabe um Deus que ele não pisca os olhos, que ele não tosqueneja, que ele é o guarda de Israel, que ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora para sempre. Queridos, quando você estiver desapercebido, mas escolheu ser uma pessoa sóbria em tudo que faz, creia que aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Aleluia! Deus faz por você. E por último, nós precisamos perseverar. A perseverança no ministério. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus te chamou uma vida para perseverar. Jesus te chamou para uma vida que teve um começo, mas ela tem um final aqui na terra. E ela não tem final no céu. E para isso nós precisamos perseverar. E perseverar, queridos, é você lutar contra os incômodos. É você lutar contra as angústias. É você lutar contra si mesmo. A Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito ele luta contra a carne. Uma guerra interior, uma guerra espiritual. Queridos, você é afrontado todos os dias, todo momento nós somos afrontados, mas precisamos ser vitoriosos em todas as afrontas. E Paulo diz a Timóteo: suporte o sofrimento. O que nos faz perseverar é suportar. Suportar o quê? Suportar o sofrimento. Nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Se a gente não sofre, é porque nós não estamos vivendo a verdade. Se a gente não tem sofrimento na vida, tem algo de errado, queridos. Talvez a gente está vivendo dentro de uma realidade de um evangelho doce, de um evangelho sem confronto, de um evangelho que não nos confronta. E Jesus está falando: persevere na verdade. Persevere na verdade.
faça o trabalho de um evangelista e cumpra integralmente o ministério confiado a você. Paulo falou: persevere e cumpre o teu ministério. Querido, Deus tem um ministério para você. Deus tem um chamado para você. Você foi chamado para algo maior. Você não foi chamado só para frequentar uma igreja. Você foi chamado para ser igreja. Você foi chamado para fazer discípulos de todas as nações. Você foi chamado para ter dons espirituais. Você foi chamado para viver realidades que somente o céu pode te oferecer. Você foi chamado para curar. Você foi chamado, queridos, para profetizar e acontecer. Queridos, estou sentindo algo extraordinário aqui. Fica sobre os seus pés, Lagoinha. Se você é uma pessoa que quer perseverar, então comece a abrir a sua voz. Comece a declarar: Senhor, aqui estou, me ensina a perseverar, me ensina a viver a verdade. Queridos, a verdade é a melhor parte. Pode doer, mas aquilo, queridos, que nós viveremos será muito maior do que tudo aquilo que nós enfrentaremos como dor. Ei, Deus tem mais alegria para você do que dor. Deus tem mais felicidade para você do que tristeza. Deus tem mais momentos bons para a sua vida do que momentos ruins. Deus tem mais terra prometida para você, Lagoinha, do que deserto. Deus tem coisas muito maiores. Então faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Persevera, Lagoinha. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, queridos, eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Não fuja do ministério. Não fuja do seu chamado. Talvez você olhou para trás no que diz a ministério, o que diz a chamado. Jesus fala: filho, filha, olha para frente hoje. Vou fazer novas todas as coisas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Querido, sabe de uma coisa? O problema nunca será a igreja. O problema nunca será pastores. O problema nunca será líderes. O problema nunca será coisas que acontecem na igreja. Sabe por quê, queridos? Porque nós que precisamos ser transformados. Nós que precisamos mudar. Nós queremos culpar outros, culpar denominações, culpar igrejas por aquilo que compete somente a nós fazer. Ei, Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para transformar. Jesus te chamou para fazer a diferença. Então o problema nunca serão coisas, serão sempre a gente. O problema somos nós. O problema sou eu. Naquele grande dia, queridos, aqueles que vão receber uma má resposta, aqueles que não serão reconhecidos. O problema não foi do mundo, o problema não foi de pessoas e nem de coisas. O problema foi dessa própria pessoa. Não há desculpas diante de Deus. Então eu aprendi que enquanto nós olharmos para o alvo, enquanto nós olharmos para Jesus, aleluia, enquanto você olhar para o céu, você não vai ver problema na terra. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai ver problema em pastor. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai ver calúnia contra a igreja. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai olhar para coisas que tentaram ferir você nessa terra. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai ver aquilo que está querendo decapitar você, aquilo que está querendo ferir você. Não, queridos, enquanto olhamos para Jesus, as coisas terrenas passam, mas o céu, a eternidade, aquilo que Deus tem para mim preparado, aquilo que Deus tem para você preparado, nunca passará, nunca passará, nunca passará. Aleluia.
o Senhor pode encontrar aqui nessa noite crentes com o coração de Paulo, crentes com esse coração entregue, crentes que estão clamando até que o Senhor venha. Eu vou entregar tudo, eu vou gastar a minha vida, porque eu quero viver para uma realidade eterna, eu quero viver para o céu. Queridos, Deus chama a igreja nessa noite para o arrependimento. Esse é a última palavra dessa série, mas é um novo começo para vidas, histórias, chamados, ministérios. O que o Espírito Santo fala ao meu coração é que Ele quer resgatar ministérios que não fluem mais aqui nessa noite. Ele quer resgatar pessoas que não estão fazendo mais aquilo que Ele chamou para fazer. Ei, Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer transformar a sua mente para que você possa clamar, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa viver os céus abertos. Jesus falou para os seus discípulos: ei, a partir de hoje vocês virão os céus abertos e o Filho do Homem e os anjos de Deus descendo, subindo, descendo, subindo, servindo. Ei, você não está sozinho, assim como Paulo não estava sozinho, assim como Cristo, Ele não estava sozinho. Aleluia, os anjos, os céus estão contigo. Deus está contigo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Então, Lagoinha, que seja uma noite de renovo, de transformação, de mudança, porque Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas, Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Então, queridos, nós venceremos também. Nós venceremos não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Ele fez. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória. Os ressuscitados te libertar. És invencível. Esse nome é poderoso. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Queridos, a palavra de Deus é para a nossa salvação. Aquilo que Deus fala é para que você seja salvo, é para que eu seja salvo, é para que nós possamos morar no céu um dia. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da palavra. Viva essa realidade do reino dos céus em todas as oportunidades. Ore nessa noite comigo, pedindo perdão pelos seus pecados. Coloque a sua lista de pecados diante de Deus. Talvez a lista é tão grande que você não tem nem como contar isso, mas eu quero falar para você que Deus, Ele rasga essa lista nessa noite de hoje, porque a morte Ele venceu, Ele ressuscitou, para que você também ressuscite nessa noite, para que você viva uma nova realidade, para você que se esqueça daquilo que se passou e viva para as coisas que está diante de você. Fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu quero confessar o Senhor nessa terra e no céu. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono do meu coração. Eu abro a porta do meu coração, crendo que a verdade vai me transformar completamente. Eu sei que sozinho eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Mora no meu coração, habita no meu interior, faz novas todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém. Ore comigo também dizendo: Senhor Jesus, se eu estive longe do meu chamado,
se eu não estou mais cumprindo o meu ministério, se eu não estou mais cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu te peço perdão. Eu volto hoje ao chamado, ao ministério, à palavra, à verdade. Eu volto hoje para os teus braços. Eu volto hoje a cumprir a tua vontade. Eu volto hoje a fazer muito mais daquilo que eu fazia. Senhor, apenas entrego em tuas mãos o meu chamado, o meu ministério, a minha vida, e eu permito que o Senhor faça, que o Senhor me conduza, que o Senhor fale por mim, que o Senhor faça por mim. Em nome de Jesus eu oro, me reconciliando. Amém e amém. Queridos, essas duas orações que nós acabamos de fazer são as orações mais fortes que Deus pode receber no céu, no seu trono. São orações de resposta à palavra da verdade. São orações que eu fiz há 12 anos atrás e a minha vida nunca mais foi a mesma. Se você nunca fez essa oração, confessando o Senhor Jesus como teu único Salvador, você fez nessa noite pela primeira vez. A partir de hoje você vive uma nova realidade. O seu nome está escrito no livro da vida. Nós queremos celebrar a Jesus pela sua vida. Se você fez essa oração de todo o seu coração nessa noite, eu quero que você, no 3, levante a sua mão o mais alto que você puder. Amém? 1, 2, 3. Teve alguém aqui nessa noite? Mãos levantadas ali atrás, mãos levantadas. Aleluia, nós celebramos a Deus pela sua vida, pela sua história, por esse novo tempo, por esse novo começo. Eu quero convidar vocês a virem aqui na frente, e eu quero fazer aqui um segundo apelo. Você que orou, você fez a segunda oração, você parou teu ministério, você está voltando hoje, queridos. Deus te chama aqui no altar. Eu não vou pedir nem para você levantar a sua mão, eu vou pedir para você vir aqui na frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos selar essa palavra. Vamos aplaudir Jesus, Lagoinha. Vamos aplaudir esse Deus que é tão maravilhoso, esse Deus que faz novas todas as coisas. Ei, Deus me mostra que tem mais vidas, que tem mais pessoas. Ei, não perca essa oportunidade. Se Deus falou no seu coração, vem aqui na frente, porque Ele está de braços abertos para te receber. Ele morreu por você, e a obra, a igreja, a tua vida pertence a Ele. Em nome, vamos aplaudir a Jesus, Lagoinha. Glória a Deus, é noite de salvação, é noite de transformação, é noite de nova vida, de nova realidade. Eu quero chamar os pastores para estarem orando, para estarem profetizando, e nós como igreja do Senhor, queridos, vamos estender as nossas mãos para cá, vamos profetizar, vamos liberar a palavra profética, porque nós cremos na palavra de Deus, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. O Senhor nessa noite acende chamados, acende propósitos, muda realidades. Deus faz novas todas as coisas. Aqueles que deram um passo à frente, aqueles que reconheceram que precisam dessa mudança no Senhor, ei, nós oramos, profetizando que a partir de hoje a vida de vocês nunca mais será a mesma. Nós profetizamos um novo tempo, novos começos, uma realidade em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar algo para vocês, de pastor para ovelha. Olhem para mim, todos vocês. O apóstolo Paulo, ele morreu na terra e ele nasceu no céu. Aquilo que eu falei, ele perdeu algo na terra, mas foi recompensado e foi coroado no céu. A partir de hoje, alguma coisa vocês deixaram nessa terra. Alguma coisa hoje morreu em vocês, algo que não será ressuscitado. Alguma coisa morreu nessa noite de hoje, e o que nasceu foi uma nova vida, uma nova realidade. E nós cremos, queridos, que assim como o apóstolo Paulo encorajou e incentivou Timóteo, dizendo: Timóteo, tá chegando algo lindo, tá chegando algo maravilhoso, tá chegando algo brilhante. É o que eu falo para vocês nessa noite. A decisão de vocês move os céus, a decisão de vocês abre as portas dos céus, e a Bíblia diz que os céus nesse momento estão em festa. Nós vamos aplaudir assim, ó, Lagoinha. E
os céus estão em festa, aqui não é diferente, porque nós estamos vivendo o céu na terra. E quando eu falar 3, Lagoinha, nós vamos alegrar o coração do Senhor. Quando eu falar 3, os anjos, eles vão falar assim: nossa, eles estão adorando mais do que a gente, eles estão celebrando mais do que a gente. Aquilo que nós vamos fazer na terra, queridos, vai fazer no céu esse ato conhecido. Aquilo que nós fazemos na terra, queridos, os anjos verão, o Senhor verá, e em nome de Jesus nós festejaremos. Então, para vocês aqui no 3, quando eu falar 3, vocês vão olhar para trás, porque Deus tem algo novo para a vida de vocês, amém? 1, 2, 3. Olhem para trás, por favor. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos ao novo tempo, ao novo começo. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa. Eu quero falar algo bem rapidinho. Aqui na igreja nós temos uma consolidação. Levanta a mão aí os consolidadores, os voluntários. Você que veio aqui na frente, você que aceitou Jesus, você que reconciliou, queridos, nós queremos caminhar junto com você. Nós queremos vir aqui na frente, por gentileza, Marcos, por favor. Esses irmãos aqui vão estar agora indo ali na sala da consolidação de novos começos. Vocês acompanhem eles, porque a gente, eu pastor dessa igreja, nós líderes dessa casa, nós seus irmãos em Cristo Jesus, queremos entender o seu chamado. É 1 minutinho, é só anotar o nome, o telefone, depois a gente vai entrar em contato com você, vai cuidar de você, vai inserir você, e você vai viver a melhor fase da sua vida. Ei, você não está sozinho, nós somos igreja do Senhor, amém? Pode ir lá, Marcos, acompanhe ele lá, por favor, acompanhe a consolidação lá, em nome de Jesus, todos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o tempo ele é acelerado, ele não espera. Então eu quero abençoar todos vocês. Eu quero dizer que essa semana será a melhor semana da sua vida. Aquilo, queridos, que nós recebemos hoje vale por toda a nossa caminhada. A palavra de Deus, ela nunca se perde, mas não se esqueça, Deus tem algo novo. Todo culto, Deus tem algo novo. Abriu a Bíblia, Deus tem algo novo. E nós vamos encerrar louvando. Nós iniciamos louvando, vamos terminar louvando também, dizendo: Senhor, eu vou confiar somente a Ti. Eu não serei abalado. Queridos, tem que ser com todo fervor. Quando você acabar de cantar essa parte, você pode dar meia volta, volver, e pode ir para sua casa com a bênção de Deus. E eu vou correr agora lá para fora para receber todos vocês. Deus te abençoe.